Você sabe mesmo se localizar naquela tabelinha dos irregular verbs in English? Talvez você saiba olhar para aquelas 3 colunas e se localizar nelas, mas você sabe o que cada coluna significa? Isso sem se enrolar no grammatiquês? Vem comigo que eu te mostro. Vamos lá! Hello everyone! Estou aqui para descomplicar para vocês de vez a leitura da tabela dos verbos regulares in English. Muita gente se confunde um pouco na leitura daquela tabela por não saber o que cada coluna significa e como se localizar nela de fato, né? E às vezes o grammatiquês torna ainda a coisa mais difícil. Mas eu vou mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças. It's no rocket science. I know! Let's conjugate verbs! O primeiro passo, gente, é saber que os verbos no passado se dividem em verbos regulares e irregulares. O que quer dizer que eles são regulares ou irregulares? Quer dizer que, olha, quando a gente olha para a forma mais simples do verbo, que é a forma infinitive, a mais simples do verbo é a forma infinitive, a gente consegue prever como fica o verbo no passado. Por exemplo, o verbo to play, no infinitive, que pode ser com to ou sem to, não tem problema. No passado a gente sabe que ele fica played, ou seja, a gente acrescenta um sufixo, uma partícula no finalzinho, e aí já sabe que assim ele vai ser no passado, certo? Já os irregular verbs, a gente olha para a forma infinitive dele e já sabe que não vai ser exatamente daquele jeito na forma simple past. Um exemplo disso é o verbo to be. O verbo to be na forma simple past vai ser was, were. Quando a gente olha para a tabela dos verbos regulares, a primeira coisa que a gente vê são 3 colunas. Uma que é o infinitive, a forma mais simples do verbo, a forma simple past e a forma past participle. Que em português é algo como os verbos que terminam com ado e ido. Como, por exemplo, ser sido, estar estado, ter tido, beber bebido, comer comido, tomar tomado e assim por diante. É muito difícil a gente encontrar tabelas de verbos irregulares por aí que tenham todos os verbos da língua inglesa. Gente, isso não existe, até porque seria assim um trabalho enorme, né? As pessoas que elaboram as tabelas de verbos irregulares nos livros ou na internet, elas se concentram naqueles que são os verbos mais usados do idioma. Tem algumas tabelas que são mais completas do que outras, mas se você não encontrar o verbo que você quer lá, provavelmente ele não é irregular. This is irregular. Agora, se eu quero encontrar a forma do passado de um verbo que eu suspeito que seja irregular, eu vou olhar primeiro para a coluna dos infinitives, para em seguida olhar para o lado e ver o simple past ou o past participle. E aí a forma dos verbos irregulares vai seguir a ordem alfabética, super fácil de encontrar aí. Alguns verbos na forma past simple e past participle são o mesmo, tem o mesmo som e mesma escrita, certo? Como por exemplo, buy, bought, bought, bring, brought, brought, teach, taught, taught, fight, fought, fought. Outros, em outro padrão, por exemplo, sleep, slept, slept, meet, met, met. Olhando só para os verbos que têm past simple e past participle na mesma forma, alguns têm até a mesma forma que a forma infinitive. Então são nos 3 lados da coluna com a mesma forma, como let, 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 cut, 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 cost, cost, cost. Já os verbos que na forma past simple e past participle têm formas diferentes, eles também acompanham algum padrão entre eles, certo? A gente tem como, por exemplo, o write, wrote, written, ride, rode, ridden. Esse é um padrão. Outro padrão é sing, sang, sung, drink, drank, drunk, swim, swam, swam. E a gente vê o mesmo padrão de mudança. E nós também encontramos os verbos que na forma past simple e past participle são completamente diferentes. Como o verbo to be, a gente falou, né? É was, were, para simple past, e na forma past participle, been. Dito isso, pessoal, peguem a tabela de irregular verbs que vocês têm, olhem para elas, e no caderno anotem aqueles que têm padrão comum. É assim que a gente vai memorizar com mais facilidade a forma, o som e a escrita dos verbos irregulares em inglês. I'll never memorize all this. Se você tiver ainda com dúvida como se pronuncia, você pode pegar o verbo irregular e botar ele no Google, assim, bought.
seguido de pronunciation. Escreve bot pronunciation e o Google vai mostrar para vocês como se fala. Vai aparecer uma janelinha, dá um player, você escuta, vai aparecer uma escrita que facilita a sua leitura. But. Gostaram do vídeo, pessoal? Então não se esqueçam de seguir a página do FireTanks, curtir o vídeo, clicar o sininho para receber novas notificações, comentar aqui embaixo quais são as suas dificuldades para encontrar os verbos na tabela dos Irregular Verbs. Se vocês tiveram sucesso com as minhas dicas, se vocês não tiveram sucesso também, eu gostaria de ouvir vocês. E até mais. See you next time!